Olá pessoal, gostaria de trazer hoje como temática uma reflexão a respeito do fato de que não concordar não significa necessariamente não utilizar ou combater naquele momento. Então eu passei por algumas situações recentes que me fizeram pensar a respeito disso e discutir isso com algumas pessoas, em função de algumas questões filosóficas que eu tenho pessoais, com embasamento nos filósofos que eu venho estudando ao longo do meu desenvolvimento e da minha vida, e com base também na minha interpretação de todos esses filósofos, de todas as leituras e todas as situações. Então existe sempre uma certa confusão nas pessoas em relação a discordar de algo e uma certa obrigação de combater aquele algo. Assim, uma obrigação de não incentivar. Então, se eu discordo de uma coisa e eu incentivo, estimulo que aquilo permaneça daquele modo, eu me torno hipócrita. É aquela velha questão do sujeito que diz que é contra o capitalismo, mas compra carro importado de 500 mil, anda com roupas que custam o valor de um salário mínimo de um trabalhador comum. Isso é hipocrisia. Agora, entender que eu preciso de um carro talvez para me deslocar de um lugar para outro, que eu preciso de usar uma roupa para não ir preso por atentado ao pudor, isso são questões do momento, da situação e do contexto. Então eu tenho que entender o contexto no qual eu estou, entender a função que as coisas ocupam nesse contexto. Talvez, se futuramente eu tiver condições de promover outro contexto onde o capitalismo, por exemplo, não impere e existam alternativas melhores, eu vou lutar por essa promoção. Mas eu não posso também deixar de me inserir nesse sistema que está imposto para mim. E isso em relação a várias coisas. Então tem que se cuidar esse limiar entre a hipocrisia de fazer uso e muito bom proveito de algo que se diz contrário, mas também não seguir pelo polo completo oposto de entender que muitas vezes eu terei que fazer uso. Um outro exemplo que podemos tomar é o próprio posicionamento da psicologia, ou ao menos de uma parte da psicologia, na qual eu me incluo, de ser contrária à medicação. Por que que muitos psicólogos se posicionam contrários à medicação? Porque se entende que hoje as pessoas estão fazendo um uso exacerbado da medicação, um uso que está sendo prejudicial, que está desequilibrando o organismo das pessoas e que está promovendo uma anestesia. Então não está solucionando nenhum problema da vida delas. O que está fazendo é anestesiando elas e tirando elas da realidade e do contexto no qual elas estão inseridas, influindo negativamente tanto na saúde física quanto na própria saúde psíquica, nos relacionamentos, na forma como essa pessoa vê o mundo. Então, entendendo isso, muitos psicólogos se posicionam contrários ao uso exacerbado de medicação. Isso significa que o psicólogo vai dizer para o paciente dele que ele nunca deve usar medicação? O psicólogo que fizer isso é bastante incompetente e não entendeu a função da medicação no contexto que estamos atual. Se eu entendo que o meu paciente não tem nem mesmo condição de levantar da cama, muitas vezes, numa situação tão crítica que ele está, é óbvio que eu vou indicar para ele ir em um psiquiatra, ir em um neurologista, em um médico que tenha condições de trabalhar com isso, de gerar uma energia, um potencial nele para que ele pelo menos possa se deslocar até a terapia e aí a gente fazer esse trabalho em conjunto. A partir do momento que a terapia estabilize ele, que ele consiga por si próprio ter sua atitude e sua energia, eu não preciso mais desse medicamento. Então, o mesmo profissional que indicou para ele o início do uso desse medicamento vai avaliar se ele precisa ou não prosseguir ou se ele precisa diminuir a dose. E é óbvio que aí nós temos bons profissionais e maus profissionais em ambos os lados. Nós temos psiquiatras que vão entupir o sujeito com vários medicamentos que ele nem precisa e vão querer que ele use isso pelo resto da vida, como nós temos psiquiatras que vão fazer o possível para eliminar o máximo de medicação e fazer um uso da dosagem menor possível para esse sujeito, só para que ele realmente tenha solucionado as suas questões ou ao menos tenha possibilitado outra dinâmica de funcionamento para que ele consiga fazer uma psicoterapia, fazer outros acompanhamentos. Inclusive, muitos psiquiatras também têm formação psicoterapêutica, inclusive na área do existencialismo, na área da psicanálise.
Assim como também no outro sentido eu tenho psicólogos que vão dizer aos seus pacientes que eles não precisam de acompanhamento psiquiátrico. Eu tenho psicólogos que vão ignorar completamente que muitas vezes o sujeito pode ter questões biológicas que estão fora do alcance desse profissional, desse psicólogo. Ele vai ignorar completamente o fato de que muitas vezes esse sujeito não está vindo para psicoterapia, não porque ele tenha falta de vontade, falta de empenho, mas sim porque muitas vezes tem questões biológicas nele que não permitem ele vir. E assim como eu tenho os psicólogos que vão fazer um trabalho adequado, vão indicar que esse sujeito busque também um psiquiatra muitas vezes, porque olha, eu estou notando que a tua condição está insuportável, então em função de você conseguir prosseguir nesse tratamento terapêutico, eu indico que você busque um psiquiatra ou um neurologista para estar avaliando outros aspectos do seu funcionamento que fogem às minhas competências como profissional. Então você vai ter em ambos os sentidos. E aí entra a questão de que mesmo discordando do uso exacerbado que é feito da medicação, bons psicólogos vão indicar que o seu paciente vá para um psiquiatra se isso for necessário. E do mesmo modo, filosoficamente falando, pessoas que discordam do capitalismo farão uso do capitalismo, porque estão inseridas em uma sociedade, precisam se alimentar, precisam se vestir. A diferença é, eu posso comprar uma roupa em um valor razoável, me preocupar como é produzida essa roupa, como os funcionários da loja na qual eu compro são tratados, e isso faz parte de um combate a um capitalismo mais perverso, ou eu posso simplesmente fazer todo um discurso anticapitalista e ir lá e comprar roupa que é produzida à base de mão de obra escrava que é vendida numa loja que é altamente elitista e que promove mal-estar nos seus funcionários, trata mal e paga mal os seus funcionários. A diferença está aí, no combate que eu faço ao capitalismo. Então não precisa ser um combate direto de eu vou destruir com fábricas e deixar funcionários ver navios, funcionários simplesmente sem emprego, passando fome, com a família passando necessidades. Não, eu não tenho uma condição de fazer isso. Se eu fizer isso, é muito desumano. Porém, eu também não preciso sustentar esse sistema. O que eu preciso é proporcionar possibilidades de fazer diferente. Se eu discordo disso, eu vou trazer outras possibilidades de fazer de outro modo. Eu tenho essas possibilidades? Se eu tenho, eu oferto. A pessoa vai aceitar se de fato ela enxergar isso como melhor. Muitas vezes o que eu acredito que é melhor para a sociedade não necessariamente será. Então muitas vezes a sociedade vai me dizer, não, isso que você está propondo não está de acordo com as nossas expectativas. Se estiver de acordo com o que a sociedade considera como melhor, eu não preciso destruir com o outro sistema, destruir com a outra ideia. Eu posso simplesmente apresentar uma ideia nova e essa ideia nova vai ser aceita como melhor do que a outra se ela for. Se não for aceita, é porque talvez não condiz com a realidade daquelas pessoas daquele momento. E aí eu tenho que entender um contexto muito maior. Eu me posiciono assim também referente aos presídios, referente à lei. Eu já fui muito um defensor do anarquismo, hoje sou apenas um apreciador, porque acredito que a humanidade não tem maturidade suficiente para viver em um sistema anarquista. Acredito que temos questões muito intrínsecas que nos estão permeadas de um modo que realmente precisaríamos de um desenvolvimento muito grande, intelectual, emocional, para poder realmente dar conta de um sistema anarquista. E o fato de eu ter um apreço pela anarquia e de eu ser muito contrário à lei e aos presídios, que é o sistema que nós utilizamos atualmente, não faz com que eu acredite que tenhamos que eliminar o presídio, eliminar a figura da polícia, eliminar a justiça, eliminar a lei. Eu acredito e entendo a partir da leitura, a partir de estudos, que a lei é sim danosa, a lei traz muitos prejuízos, a lei erra muito. Hoje nós temos uma lei que não funciona, que realmente não é funcional no sentido que ela se propõe, ela não está diminuindo a criminalidade, ela não está trazendo uma solução. A questão é, eu tenho uma solução melhor? A solução que eu tenho é possível nesse contexto, nesse momento? Talvez não. A minha solução para essa questão seria um maior amadurecimento emocional e intelectual do ser humano. Seria condições de compreender o mal que eu produzo para o outro e o quanto isso reflete em mim. O quanto que o que eu faço de prejuízo
Para o outro, é um prejuízo social, e eu estando dentro da sociedade, inserido nela, eu também vou sofrer com esse prejuízo. Esse amadurecimento eu acredito que nós não temos condição ainda de ter. Portanto, eu não tenho uma proposta viável nesse momento para substituir a lei, para substituir a figura dos presídios, para substituir o sistema jurídico ou judicial, atual. Então eu não vou tentar combater esse sistema. Se eu não tenho nada melhor para oferecer, e esse sistema, mesmo que promovendo ainda muitas coisas ruins, promovendo muita coisa negativa, ele tem sua função, ele promove algum tipo de controle que faz com que as coisas não desandem completamente, eu não vou interferir nisso. O meu esforço é para produzir algo novo que possa substituir isso com condições e competência melhor. Não é destruir o que há no momento. E isso é uma frase de um filósofo, não me recordo agora o nome dele, mas é um filósofo do período da filosofia clássica, que ele dizia que temos que nos empenhar em construir o novo e não em destruir o antigo. Porque, de fato, quando nós apresentamos uma proposta melhor do que a atual, ela será aceita. Se ela não é aceita é porque ela não é melhor para aquela sociedade, para aquele momento. Para aquele período, essa proposta não foi considerada melhor. E aí eu tenho que rever todo o contexto, rever como essas pessoas estão se portando no mundo, como elas estão entendendo a realidade delas. Então, um pouco disso, só mesmo para trazer esse aspecto que me incomodou nos últimos dias, desse entendimento de que o fato de eu afirmar isso é ruim, isso não deveria ser assim, não significa que eu vou necessariamente tentar destruir aquilo ou não vou entender a função que aquilo ocupa na vida daquela pessoa ou naquele sistema no qual eu estou inserido. Há uma função, eu entendo essa função e eu vou muitas vezes aceitar isso por entender que no momento não há algo melhor. Agora, se eu posso promover uma discussão, se eu posso trazer um aspecto que modifique o contexto e que possibilite uma outra forma de agir mais adequada com o que eu acredito, eu farei. Eu tenho o meu embasamento para isso, eu tenho a minha leitura e a minha interpretação de muito tempo a respeito disso. Eu estudei para falar a respeito disso, então eu vou falar. As pessoas que são contrárias vão defender a posição delas, eu vou defender a minha. Eu vou estar tentando proporcionar um contexto no qual as coisas possam se modificar, mas eu não vou estar tentando destruir o que está posto. Isso é importante entender. Discordar não significa que eu tenho a obrigação de destruir algo, não significa que eu vou tentar eliminar algo. Eu discordar significa que eu vou questionar a função que aquilo ocupa, que eu vou tentar abrir espaço para uma discussão de se reavaliar se de fato essa função que aquilo está ocupando está sendo eficiente, se não tem propostas melhores, se não tem outras possibilidades. Obrigado pela atenção durante esse vídeo. Se ainda não é inscrito ou inscrito no nosso canal, se inscreve, clique em gostei nos vídeos e até um próximo.